Muito prazer a você que está assistindo. Eu sou o Kramer e hoje eu vou te contar a história de como eu fiquei rico com cosplay. Quer dizer, rico não, né? Mas eu ganhei um dinheirinho. Talvez isso possa ser interessante para você. Hoje eu já não faço mais cosplay, eu até queria ter colocado uma maquiagem para fazer esse vídeo, mas tem tempo, irmão. Fiquei com uma preguiça, acabei não fazendo. Mas esse aqui era um dos cosplays que eu fazia. Na verdade, eu sou muito fã de Jojo, então a maioria dos meus cosplays eram de Jojo. Mas essa história especificamente, de como eu ganhei uma grana com o cosplay, não foi fazendo um cosplay de Jojo. Minha história no cosplay ela é bem breve, eu não vou detalhar ela aqui, mas só para vocês terem um breve contexto. Eu comecei com o cosplay em meados de 2023, não tinha nenhuma finalidade de ganhar dinheiro com isso. Muito pelo contrário, eu imaginei que no cosplay talvez eu pudesse encontrar pessoas um pouquinho mais parecidas comigo, enfim, que eu pudesse socializar nesse meio, né? Encontrar pessoas com gosto em comum e fazer novas amizades. Então eu fiz cosplay do bonequinho dos Jogos Mortais, fiz cosplays de Jojo e por aí vai. Tem altas histórias pra eu contar, mas hoje eu vou focar nessa. Já até viajei por conta de gente que eu conheci no cosplay. Tempos sombrios. Enfim, essa aqui é uma das fantasias que eu utilizei. Pra mim, essa aqui é a mais trabalhada que eu tive. Até porque foi uma fantasia que eu fiz eu mesmo. Quer dizer, eu paguei pra uma pessoa fazer, mas se eu paguei é meu, né? Eu posso falar que eu que fiz. É o Zeppeli, da parte um amiguinho do Jonathan Joestar. Se você gosta de Jojo, você sabe o que é. Ele tem um bigode, ele tem uns olhos claros, mas não quis fazer. Como eu ganhei dinheiro com cosplay? Essa história, na verdade, aconteceu no ano passado e teve o seu encerramento esse ano. Ano passado eu percebi, observando um colega no evento, ele colocou uma fantasia de um meme que estava bombando no momento, eu nem lembro o que era, mas ali eu tive um estalo, eu falei, putz, isso é interessante, você fazer um cosplay de algo que está sendo muito comentado, isso pode trazer visibilidade, eu posso gravar e postar no TikTok, enfim, eu posso viralizar com isso. Em meados de agosto para setembro, começou a ter a campanha para a prefeitura aqui em São Paulo. E se você é um brasileiro e não morava numa caverna nessa época, você sabe o caos que foi, sobretudo pela candidatura de um sujeito específico, o Pablo Marçal. Pois é, esse cara tocou o terror nos debates, fazia um monte de corte pra cima, enfim, esse cara viralizou. E você vai, se você fuçar o canal aqui, você vai ver que eu até já debati com ele, mas eu te prometo que eu não tenho hiperfoco no Marçal. O fato dele fazer parte dessa história aqui também é só uma coincidência. Estávamos então em meados de agosto e setembro, surgiu a campanha eleitoral, ele começou a fazer sucesso, e se eu não me engano, em outubro nós íamos ter a BGS. Foi outubro ou novembro? Eu não lembro já, já não lembro mais. Mas nós teríamos a BGS. E eu tive, porra, a ideia do milhão, eu falei, vou fazer um cosplay de Paulo Marçal. Afinal, não é tão difícil, né? Ele usava um terno e um bonezinho. Então, foi com isso que eu tive que me preocupar. Eu tinha um terno, eu tinha uma camisa social azul, então só tive que me preocupar em comprar o boné com a letrinha M, que era o que ele usava nos debates. E como a BGS foi pós a cadeirada que ele recebeu do Datena, ele já estava viral, a cadeirada só deixou ele mais viral ainda. Então eu comprei uma faixa e coloquei na minha mão assim. Então eu cheguei lá com a mãozinha enfaixada, com o bonezinho do M, com o terno. E bicho, eu fiz muito sucesso, tá? Acho que não teve um evento. Se juntar todos os eventos de cosplay, de anime, cultura geek que eu fui, então junta o tanto de foto que eu tirei nesse dia na BGS. Eu acho que eu fui um dos caras que mais tirou foto nesse dia de evento. Eu fiz muito sucesso, simplesmente isso. E eu percebi que o Pablo, por algum motivo, ele é muito popular com a criançada, velho. A criançada enlouqueceu, assim. Porra, parecia o Scooby-Doo, sei lá. E foi isso, o cosplay fez muito sucesso e tal, e não sei o que lá. Passaram-se uns meses, em dezembro, janeiro, eu dei uma olhada no meu Instagram e eu percebi, porra, eu perdi uns seguidores. E como o meu ego não aceitou que eu tinha perdido tipo uns 20, 30 seguidores, eu fui checar naqueles aplicativos que tem. Olha até onde o ego leva a pessoa, né? Quem foi que deixou de me seguir? E para minha surpresa, era por cerca de umas 20, 30 pessoas que eu conhecia desses eventos de cosplay, pessoas com quem eu interagia nesses eventos. Porque como funciona? Você que não tá incluído no meio, nesses eventos vai uma galera, vai um monte de gente. Só que vai ter uma meia dúzia de gato pingado. Tipo, se vai 1000 pessoas nesses eventos, 200 é uma galera que sempre vai. Então, eventualmente, você vai conhecer todo mundo que sempre vai, se você for um dos caras que vai sempre. A galerinha fixa desse tipo de rolê, desse tipo de evento de cosplay, eu já conhecia muito dessas pessoas. E aí, quando eu abri lá, eu vi que uma parte dessas pessoas tinha deixado de me seguir.
Inclusive, um dia eu interagi com uma dessas pessoas e eu vi que ela tinha deixado de me seguir. E aí eu perguntei pra ela, porra, tu deixou de me seguir por algum motivo específico? E a pessoa falou, você fez campanha para o Pablo Marçal, você fez mídia pra ele, eu não vou te seguir mais, tu fez um desserviço. E eu fiquei, meu Deus do céu, era só uma fantasia, cara, calma, calma. Just a prank, bro, calma. Mas não, o cara claramente não ficou feliz com o que eu tinha feito. Ele falou: eu deixei de seguir por isso. Você fez mídia pra ele, você fez marketing pra ele. Eu não te sigo mais. Eu falei: ok, sem problemas. E aí a vida seguiu. Isso acho que era dezembro. Em janeiro, eu li um post, repostei no meu Insta e em cima desse post eu escrevi um textinho. Eu falei: poxa, eu pensei que nesse meio de cosplay as pessoas defendiam uma arte livre, uma arte provocativa, uma arte como a arte deve ser, né? Uma arte que confronte com os valores vigentes da sociedade. Eu, um filósofo, né? Postei isso. E esse cara, que já tinha deixado de me seguir há mais de um mês, eu acho que algum mensageiro do diabo, alguém printou isso, eu postei em stories, printou isso, mandou pro sujeito, e o sujeito, por sua vez, pensou que tinha sido uma indireta para ele. E não tinha sido para ele. Muitas pessoas tinham deixado de me seguir, não havia sido só ele. E aí o que esse cara fez no auge de sua inteligência? Ele fez uma sequência de posts me escaralhando, falando um monte de mentira a meu respeito, um monte de coisa feia a meu respeito, umas coisas que não sei nem se dá pra falar aqui. Mas eu posso falar, sem problema nenhum. Ele pegou fotos minhas e aí fez uma sequência de stories, falando que eu abusava de gente nos eventos, que eu assediava pessoas nos eventos, que eu mexia com menor de idade, porque nesse evento vai muito adolescente, vai criançada, então eventualmente, indo nesses eventos, você vai interagir com gente de 8 anos de idade, 10 anos de idade, 12 anos de idade, e assim por diante. Vai muito adulto, mas também vai muita gente novinha. Afinal, porra, anime, cosplay, são coisas infantis, né? Não é um problema em falar isso. É um gosto mais infantil mesmo. Então, você vai trombar com criança e adolescente nesses eventos. E aí esse camaradinha pegou fotos minhas, fotos do meu rosto, fez uma sequência de stories falando que eu assediava essa galera, abusava dessa galera, mexia com menor de idade, sem nenhum motivo além desse. Além de eu ter feito um post que ele achou que tinha sido pra ele. E aí eu fiquei louco, né? Porra, caralho, o que vai ser da minha imagem agora quando eu for nesses eventos? Como eu tinha dito anteriormente, é sempre a mesma galera que vai nesses eventos. Como é que vai ficar a minha reputação, a minha imagem pra essa galera? Como é que eu vou ir trocar uma ideia com um cara se tá circulando aí nas redes que eu sou um Jack? Meu Deus do céu. Além disso, tinha o potencial disso me prejudicar na minha vida profissional. Eu já trabalho com uma coisa que é bem delicada nesse sentido. Eu sou massoterapeuta. Imagina se isso chega nos meus clientes, na clínica onde eu trabalhava, que eu mexo com gente, sobretudo com menor de idade. Então eu fiquei, não vou mentir pra vocês, eu fiquei desesperado, eu fiquei louco assim. Eu nem dormi. Essa semana eu nem dormi, eu fiquei maluco. Como é que um cara pode fazer isso? Como é que ele pode ser tão irresponsável? Mas aí eu falei, não, vou fazer minha pesquisa e eu vou resolver isso da forma certa. Eu podia fazer uma sequência de stories tentando difamar o cara de volta e xingar ele de volta, mas eu falei, não, vamos resolver isso do jeito adulto. E aí eu entrei em contato com o advogado. E aí que entra a parte do dinheiro que eu ganhei. Esse foi o clickbait. Eu entrei em contato com o advogado, expliquei o que tinha acontecido, o quanto aquilo poderia me afetar, que aquilo não estava certo, que aquilo definitivamente ia deixar uma mancha na minha reputação. Então, no momento em que isso acontece, eu já decido, eu não vou fazer mais cosplay, eu não vou mais colar nesses eventos, porque simplesmente não há clima para colar mais nesses eventos. Com uma coisa dessa sendo associada à minha imagem, não tem mais clima. Eu já pensava em sair do cosplay, mas isso fez com que eu adiantasse a minha decisão. Falei, ok, não dá mais para fazer cosplay. E aí printei tudo, falei com o advogado, gastei uma grana que eu não tinha, porque justiça nesse país não é para pobre. Então, se você quiser processar alguém por uma coisa dessas, você vai ter que gastar din-din, meu amigo. E isso é uma parte muito interessante da coisa. Eu digo até como título de utilidade pública. Para que eu pudesse processar esse cara e ter sucesso na ação, eu tinha que descobrir os dados dele. E ele, como muita gente no meu cosplay, como eu, usava um nome artístico. Como é que eu ia descobrir então os dados desse cara? Eu achei o Facebook dele, e no Facebook dele ele usava o nome verdadeiro dele. E aí, com o nome verdadeiro dele, eu dei um Google. Olha aqui, ó, momento CSI. Eu dei um Google e achei o LinkedIn dele. E através do LinkedIn, eu achei o lugar onde ele trabalhava. E aí, pesquisando o nome dele mais o lugar onde ele trabalhava, eu achei o MEI dele.
E achando o e-mail dele, eu achei o endereço dele. E achando o endereço dele, eu pude processá-lo e eu tinha aonde mandar o oficial de justiça. No fim das contas, ele já nem mais morava nesse lugar. Quando o oficial foi lá, ninguém atendeu, porque ele já não morava mais lá. Quem atendeu foi uma vizinha, depois da terceira visita do oficial. Eu acho que essa vizinha informou o cara: ó, você tá sendo processado, veio o oficial aqui te procurar e tal. E o cara ficou tão desesperado que ele mesmo foi no cartório assinar a notificação. Óbvio, né? Ele não queria que os pais soubessem que ele foi processado. E aí, é claro, eu fiz o pente fino, vi as redes sociais do cara, vi o Facebook dele, vi o Twitter dele, eu vi que era um Jorge, né? Era um Jorge. Pra você que não sabe, o Jorge é um garoto que queria ser hardcore, mas a mamãe não deixava. E ele era um desses. Então eu via que um dia normal na vida desse cara era arranjar uma discussão no Twitter, e assim que a pessoa discordava, ele mandava a pessoa, ou chamava a pessoa de coisa. Era assim que ele se comportava. Então eu vi que era um cara que estava muito acostumado a destilar ódio e a ser criminoso na internet e nunca tinha sofrido as consequências por isso. Por isso que ele fez o que ele fez comigo, sem muito medo de sofrer qualquer repercussão, porque ele nunca havia sofrido, ele já fazia isso há muito tempo. Mas comigo não ia ser desse jeito, eu não ia deixar barato para esse camaradinho. Então, fui em frente, o processei. Isso foi em início de fevereiro. Em abril desse ano, em abril a audiência de conciliação já estava marcada. E lá fomos nós, eu, meu advogado, ele com o defensor público dele, a juíza, a promotora, em chamada de vídeo, foi uma gracinha. E é óbvio que isso é muito legal, quando você processar alguém, você vai ter essa experiência. Diante do juiz, ninguém é machão. Então, o cara que canta de galo, o cara que te difama, o cara que te xinga, o cara que comete crime contra você, vai por mim, diante da juíza, ele vai estar bem pianinho, ele não vai ser aquele cara que ele era, né? Aquele machão. Isso aí, diante da justiça, isso aí deixa de ocorrer. O cara entende que a coisa tá séria ali. Eu não tinha muita. Não fazia muita questão de ferrar com a vida do cara, de acabar com a vida desse cara. Eu poderia, porque o que ele fez comigo eu pude processar ele. Agora vai uma aula de direito para vocês. Eu pude processá-lo civilmente. Então é uma ação relativa a dano moral, você pode ganhar uma indenização por isso, e criminalmente. Então, se eu fosse para frente com a ação, existiria até a possibilidade dele ir preso. Mas eu não tinha esse interesse, eu não queria acabar com a vida do cara, até porque é um cara mais ou menos da minha idade, é um cara de 20 anos de idade. Eu não sei se acabar com a vida de um sujeito por ter sido Jorge na internet era o melhor dos caminhos. Então ali na conciliação mesmo, fizemos um acordo, ele vai me pagar uma grana que eu não gostaria de dever a alguém com 20 anos de idade, e ele vai me pagar isso por alguns anos, afinal, ele não tinha essa bala para me pagar à vista, então por uns aninhos aí ele vai me fazer um pix todo mês. Ele tem pagado em dia, devo confessar. E foi essa a história. É uma quantia que eu não posso dar detalhes, mas assim, é a partir dos 2 dígitos, se é que você me entende. Então, não é quantia irrisória. Eu espero que esse camaradinha tenha aprendido a lição dele. Não é assim que se lida com o outro. Discorde, mas discorde na esportiva, né? Conteste, confronte o seu colega de um jeito educado. Você não precisa acusar uma pessoa de crime só porque ela não concorda com você. Aí você passa um pouco dos limites, né, meu cara? E esse carinha aprendeu da forma mais dolorosa, né? Tem que ser assim, né? Você tem que pegar onde dói. E onde dói é no bolso, né? Saí do cosplay. Sinto saudade às vezes, mas vejo que lá já não é mais ambiente para mim. Sobretudo depois de uma coisa dessas, eu não tinha mais clima para frequentar esse tipo de ambiente. Infelizmente, esse tipo de pessoa tem muito nesse meio cosplay. Gente cruel, gente mal intencionada. Isso é só uma historinha. Eu tenho certeza que se você faz cosplay ou se você frequenta esses eventos, você conhece muitas histórias semelhantes e muita gente baixa, como esse camarada aí que fez o que fez comigo, mas que vai pagar, né? Já está pagando, inclusive. Agradeço o teu Pix mensal, meu amigo. Tá ajudando bastante. E é isso. Essa foi a história de como eu não fiquei rico, mas eu com certeza fiquei mais confortável financeiramente depois de ter sido difamado, atacado por um colega aí do meio cosplay, tá bom? Pensem nisso. Na hora de você lidar com outra pessoa pela internet, a gente sempre tende a pensar que não vai dar nada, né? Que a internet é terra sem lei. Até se achar um cara mais louco do que você. Até se achar um cara que tá disposto a ir até o fim pra fazer o que é certo. Que foi o que eu fiz, né? Ninguém nunca fez isso com esse cara. Ele era assim há muito tempo. Até que ele trombou comigo. Até que ele deu o azar de trombar com um doido que nem eu. Enfim, a história era essa. Se
você curtiu, se você faz cosplay, se você é desse mundinho, deixa teu comentário aqui, relata alguma experiência sua, se inscreve no canal, deixa um like, me acompanha nas outras redes, Insta, Twitter, @soulkramer, e a gente se fala, tá? Te agradeço por ter assistido até aqui, um abraço.